pessoal, sou o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área e hoje vou resolver mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio, certo? Se inscreva no canal, dê o like e vamos lá resolver essa lista de 10 questões. O pai gosta, vamos lá. Vamos agora, pessoal, resolver a primeira questão. O enunciado é o seguinte: em uma determinada família, a idade do filho somada com a idade do pai dá 80 anos. A idade do pai é o triplo da idade do filho. Logo, a idade do filho é... Olha, pessoal, uma questão bem simples, certo? Essa. Onde você monta apenas uma questão, um probleminha que envolve equaçãozinha, primeiro grau, normal, certo? Então, ele diz que tem o pai e o filho, certo? O pai mais o filho, se eu somar a idade de ambos, você vai ter 80, não é? É o que diz a questão, que a soma da idade do pai com a do filho dá 80 anos. Só que ele diz algo a mais. Ele diz que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Ou seja, o pai tem uma idade que é 3 vezes a idade do filho. Pronto. Então, eu tenho esse sisteminha para resolver. Onde, se eu pegar o valor de P, que é igual a 3F, e substituir aqui, que é a idade do pai, eu vou ter uma equação que tem apenas uma variável, né? E fica mais fácil para eu resolver. Então vamos lá. Substitui o 3F aqui. Fica como? 3F mais F igual a 80, né? E aqui eu tenho o quê? 4F, que é a idade do filho, dando igual a 80. Então F dá igual a quanto? 80 sobre 4. Então a idade do filho, que é exatamente o que a questão pede, é o quê? Você pegar 80 e dividir por 4, né? 8 por 2, 8 por 4 dá quanto? 2. Com o 0, então você conclui que a idade do filho é o quê? A idade do filho ele tem 20 anos. Beleza? Uma questãozinha bem simples, onde eu monto minhas equações de acordo com o texto da questão, mas foi uma questão recente, pessoal, da banca, certo? Então, questão recente, isso é o que a banca vai cobrar no nível médio. Então, pessoal, só lê o enunciado, monta suas equações, pô, não tem muito mistério, beleza? Vamos para, sim, o item, né? O item dessa questão, ele é exatamente o item A, beleza? O gabarito é o item A. O filho tem 20 anos, beleza? Vamos para a próxima questão, pessoal. Agora vamos resolver a questão de número 2, onde no enunciado temos o seguinte: sabe-se que 3/5 do salário que Ana recebe de uma empresa equivale a R$450. Logo, o valor total do seu salário é D. Olha aí, pessoal, de novo, né? Mais uma questão recente da banca aí, que vai preparar a prova para esse concurso. E uma questãozinha que envolve frações, né? Então, ele diz o seguinte, ó, 3/5 do salário de Ana equivale a R$450. Pronto, preciso só disso daí, certo? Para montar a questão. Eu vou dizer que o salário de Ana é X. Aqui é exatamente o salário que a Ana recebe. Beleza? Esse é o salário. Não sei, eu quero saber quanto é esse salário. E ele diz o seguinte: 3/5 do salário de Ana, né? Quando você tem essa preposição na matemática, o de alguma coisa, certo? É uma multiplicação. Então, olha o que ele diz, pessoal. 3/5 do, né? Preposiçãozinha do salário, né? Quanto que é o salário? Não sei, é X. 3/5 de X, 3/5 de X é igual a quanto? Que ele diz na questão, 3/5 do salário, 3/5 do salário de Ana é R$450. Beleza. Ó, montei de novo uma equação, né? Probleminha me dá um texto e eu monto a minha equaçãozinha para resolver e achar o que ele pede. Porque ele pede o quê? Exatamente o salário de Ana, que é o valor de X. E agora é simples. Ó, você isola o X. O 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Aqui, ó, 5. E o 3 que está multiplicando aqui em cima passa para o outro lado lá embaixo dividindo. Beleza. Agora, você pega, né? Como a gente sempre faz, a gente simplifica isso daqui, ó. 45 por 3 dá quanto? Hein, pessoal? Isso. Eu vou ter quanto?
15, né? 45 por 3 não é 15? Só que eu tenho esse zero, né? Então coloca o zero. E repete o que sobrou. Beleza. Então o seu x dá igual a quanto? 150 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5 dá 25. Fica o 5, sobe o 2 aqui, né? 5 vezes 1 dá 5. Com o 2 que subiu vai dar 7. Então olha a resposta. O salário dela é de R$750, né, pessoal? Então vamos prestar atenção. Leu a questão, preposiçãozinha ou multiplicação e de acordo com o texto da questão você transforma o texto em quê? Numa equação. Porque ele diz 3/5 do salário de Ana é R$450. Quanto que é o salário de Ana? Tá aqui, ó. O salário a gente acabou de descobrir, que é R$750. Qual o gabarito dessa questão? O gabarito é exatamente a letra C, beleza? Questão 2, eu tenho como gabarito a letra C. Então, pronto, né, pessoal? Finalizamos aí a segunda questão, vamos para a próxima. Agora, pessoal, vamos resolver a terceira questão. O enunciado diz o seguinte: sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero é 18 centímetros, a sua área vale. Use raiz de 3 igual a 1,73. Olha aí, pessoal, né? Lembrando das listas passadas, a gente sempre trabalhou com questão de geometria, sempre tinha o quê? Quadrado, triângulo, né? E um retângulo, né? São as figuras mais clássicas e a gente tem que saber basicamente o quê? Área, perímetro, né? Basicamente isso daí. Então, vamos resolver essa questão. Olha o que ele diz. Um triângulo equilátero, né, pessoal? Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, pessoal? Um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então, triângulo equilátero, ele tem esses lados aqui, ó. L, L e L. Beleza? E a questão ainda diz o seguinte. Diz que o perímetro desse triângulo vale 18. O perímetro é o que, pessoal? O perímetro é exatamente a soma dos lados. Então, quanto que é a soma dos lados desse triângulo? É 3 vezes o L. Beleza. Só que ele dá na questão o perímetro. O perímetro ele não diz que é 18? Se é 18, eu vou substituir aqui por 18. É igual a 3 vezes o L. Passando 3 dividindo, 18 dividido por 3 é igual ao valor do lado. 18 por 3 dá 6, não é, pessoal? Então, o L é igual a 6 centímetros, né? 6 centímetros. Beleza. Só que ele te pede o que, pessoal, nessa questão? Nessa questão, ele vai te pedir exatamente a área do triângulo. Então, você faz a questão, você começa, descobre o valor do lado. E agora você tem que descobrir a área. Beleza, como que é a área de um triângulo? A área do triângulo a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Vou colocar aqui, ó. A área do triângulo, ela é a base vezes a altura dividido por 2. Juarez, faz a base, beleza, eu tenho L. Quanto que é a altura desse triângulo? Ah, não sei não. Ele diz que o triângulo é equilátero. E eu já fiz uma questão com vocês, onde a área do triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, pessoal? Então, a área geral é essa daqui. Para o triângulo equilátero, beleza, eu faço da mesma forma. Mas como eu não tenho altura, eu posso fazer só em função do lado. Beleza, pessoal? Já falei. A área do triângulo equilátero é importante também a gente saber. Ó, segunda vez que a banca cobra esse tipo de questão. É quem? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E essa é uma questão recente, viu, pessoal? Né? Questão de 2019. Então, quanto que é a área? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L eu não acabei de descobrir, que é 6. Então, vai ficar como? 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. A área, 6 ao quadrado é 36. 36 raiz de 3 sobre 4. Então, quanto que é essa área? 36 por 4, se eu simplificar, né, pessoal? Isso daqui, ó. Vamos simplificar. Quanto é 36 dividido por 4? Dá 9, né? Então vai ficar como? 9 vezes raiz de 3. Vale, quanto é raiz de 3? Ele dá, né, na questão? Ele diz que a raiz de 3 você pode considerar como sendo 1,73. Então você vai fazer o quê? 9 vezes raiz de 3, que é 1,73. Então quando você faz isso, multiplica isso daqui por 9,
quanto que vai ficar, né? Estou fazendo aqui a multiplicação. 9 vezes 3, 27. Sobe 2. 9 vezes 7, 63. 63 com 2 dá 65. Sobe 6, né? 9 vezes 1 dá 9. Com 6 dá igual a 15. E a vírgula, pessoal? Onde que eu coloco a vírgula? Nessa multiplicação com números decimais. A vírgula é o seguinte. Quantas casas a vírgula tem aqui nesse número 1,73? Uma, duas casas. No 9 tem alguma? Não tem. Então no total eu tenho quantas casas? Duas. Então aqui você também anda duas casas. Uma, duas. Então sua vírgula fica exatamente aqui. Então qual é o valor da sua área? A sua área ela vai dar 15,57 centímetros quadrados. Beleza? Centímetros quadrados, que é a unidade que ele dá. Então, pessoal, questãozinha boa porque ela aborda o quê? Como eu falei, essas questões de geometria, com essas figuras mais clássicas, você vai trabalhar geralmente com área e perímetro. E é exatamente o que ele cobra nessa questão, bem recente, né? Ó, saiu do forno essa questão, 2019. Perímetro. Por que você usa o perímetro? Para descobrir o lado. E aí você usa a área. A área do triângulo, de maneira geral, é essa daqui. Mas para o triângulo equilátero, ele é mais simples, por quê? Porque ele tem todos os lados iguais. E a gente sabe que a área é dada por essa fórmula aí, que é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, pessoal? O gabarito dela vai ser exatamente o item A. O gabarito dessa questão é o item A. Beleza? Então, finalizamos aí a terceira questão. Vamos para a próxima. Agora, pessoal, vamos resolver a quarta questão da nossa lista. A quarta questão diz o seguinte. Um atleta deu 12 voltas em uma pista de atletismo que possui 400 metros de comprimento. Logo, o total percorrido pelo atleta em quilômetros é... Olha, pessoal, questãozinha de transformação de unidade, né? Que também está lá no seu edital e a banca pode cobrar. Antes de começar a resolver, vamos lembrar como a gente transforma as nossas unidades, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu faço, pessoal? Se eu andar de casa em casa para o lado direito, como é que eu transformo aqui essas unidades? Para eu transformar essas unidades aqui, cada casa que eu andar, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10, certo? Cada casa que eu andar. Por exemplo, se eu quero ir de quilômetro para metro, eu ando quantas casas? 1, 2, 3. Então eu tenho que multiplicar por 10 quantas vezes? 3 vezes. Beleza? E no caso contrário, se eu quiser andar para a esquerda, né? Se eu quiser vir para cá, como que eu faço para transformar essas unidades? Para transformar essas unidades, é exatamente o contrário. Você vai fazer o quê? Você vai dividir por 10. Beleza. Aí a questão te diz o seguinte. Lá tem uma pista que tem 400 metros, né? 400 metros que ele dá de comprimento. Diz que o cara deu 12 voltas, né? Então, pista 400 metros. E ele deu 12 voltas. Então, quanto esse cara correu, né? Ele está perguntando quanto esse cara correu, só que ele quer a resposta aqui. Em quê? Em qual unidade? Em quilômetros. Quanto foi que esse cara correu? Como é que eu faço isso? Né? Se cada volta tem 400 metros e ele deu 12, então obviamente eu vou multiplicar, né? Para saber o total que ele percorreu, né? Então se eu pegar o 400, multiplicar por 12, eu vou ter o total que ele percorreu. Só que o total aqui vai ser o quê? Vai ser em metros, né? Porque eu estou pegando 400 metros e multiplicando por 12. Beleza, vamos lá. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8. E com 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 4 dá 4. Quanto que dá isso daqui? 4.800 metros, beleza? Então, você olha aí na alternativa, A, por exemplo, tem o valor de 4.800, só que é em quilômetros, pessoal. Todas as respostas estão em quilômetros, então cuidado para não chegar lá e marcar 4.800, beleza? Você chegou no valor de 4.800, mas não vai marcar lá. Cuidado, pessoal, para não cair nessa. Porque ele te pede o quê? Ele te pede a resposta em quilômetro. Então você tem que fazer o quê? Você tem que transformar metro, que está bem aqui, para chegar até onde? Até quilômetros. Né? Então você tem que fazer o quê? Você vai
andar para a esquerda, não é para lá? Para a esquerda não é dividir por 10? Então você vai dividir por 10 quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Você vai dividir por 10 3 vezes. Então você vai pegar o 4.800 e dividir por 10 3 vezes. Dividir por 10 3 vezes é dividir por quanto? É exatamente dividir por 1.000. Por que por 1.000? Porque eu vou ter 3 zeros. Ó. 1, 2, 3. Certo? Dividir por 10 3 vezes. 1, 2, 3. 3 zeros. Beleza? Então, quando eu faço essa divisão, corta 0 com 0, 0 com 0, e fica como? 48 dividido por 10. 48 dividido por 10, contazinha simples, né? A gente sabe que dá quanto? 4,8 quilômetros, né, pessoal? Todo número que eu dividir por 10, né? Eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Como eu tenho 48 e estou dividindo por 10, então ando uma casa para esquerda, né? Para a esquerda. Ando para a esquerda. Venho para cá. Por isso que dá 4,8. Beleza, pessoal? Então, ó, cuidado, né? Para não chegar e marcar lá o item A, que é 4.800 quilômetros, que ele dá lá no item A. Você achou 4.800 metros. E aí você pega, faz a sua transformação e chega no 4,8 quilômetros, que é exatamente o item D, né? O gabarito é item D. Então, ó, questãozinha tranquila. Lembrou disso aqui, pessoal? Você vai conseguir sempre transformar as suas unidades, certo? Multiplica por 10 se for para a direita, divide por 10 se for para a esquerda. E aí não tem mais mistério, beleza? Vamos resolver agora a próxima questão. Fala, pessoal, vamos agora resolver a quinta questão da nossa lista, certo? Também uma questão recente, né? Peguei as 5 primeiras questões do ano de 2019. Então vamos lá. Um retângulo tem perímetro de 50 centímetros. Sabendo que a sua base é 5 centímetros a mais que a sua altura, logo sua área vale, né? Então, pessoal, olha aí, ó. O que eu falei nessas questões de geometria, né? Quadrado, retângulo, triângulo. Todas recentes. E ele cobra em cima de quê? Perímetro, área, né? É exatamente o que ele pede nessa questão. Ele vai trabalhar em cima de perímetro e te pede a área, né? Só que agora ele muda a figura. Ele te diz que tem lá um retângulo, certo? Um retângulo. E aí ele diz o seguinte. Ele te diz... vou ler aqui de novo, pessoal. Ele diz que a base é 5 centímetros a mais do que a altura, né? Então, a base é essa daqui. E aqui é a altura. Quanto que vale a altura? Não sei. Vou chamar de x, certo, pessoal? E ele diz o quê? Que a base é 5 centímetros a mais do que a altura. Então, lógico que a base vai ser quanto? X mais 5. Aqui, ó. A altura é x. E a base é 5 a mais do que a altura. Acabou. Montei aí o meu triângulo retângulo. Consegui achar as suas dimensões, né? Quem seria essa parte? Né? Isso aqui seria x mais 5. Isso daqui seria x. Beleza. E aí, agora, como ele falou em perímetro, ele disse que o perímetro é igual a 50. Beleza. O perímetro desse retângulo, pessoal, como que eu acho o perímetro do retângulo? O perímetro, né, a gente até já viu em outras questões, que é o quê? A soma de todos os lados. Então, eu vou somar quem? Esses dois lados. E depois vou somar esses dois lados aqui, beleza? Só que eu somar esse com esse, não é a mesma coisa que eu somar esse com esse, porque não tem os mesmos valores? É a mesma coisa, não é, pessoal? Então, quanto que é o perímetro desse retângulo? Eu vou somar x mais 5 com x, né? Eu vou somar quem? X mais 5 com x. Só que eu vou somar aqui e aqui, ó, né? Vou somar nessa parte e nessa parte. Então, eu vou somar 2 vezes. Por isso que eu pego e multiplico logo aqui por 2, certo? Então, quem é o perímetro? O perímetro é 2 vezes. Resolve o que está dentro do parênteses primeiro, pessoal. Aí você junta os valores de x. X mais x dá quanto? Isso mesmo, 2x. 2x mais 5. E aí o perímetro dá quanto? Você aplica aqui a propriedade distributiva, pessoal. Você vai pegar o 2 e jogar para dentro do parênteses. 2 vezes 2x dá quanto? Só multiplicar o 2 com 2, né? Que dá 4x. E 2 vezes 5 dá 10. Perfeito. Beleza. Então o perímetro é 4x mais 10. Mas a questão não te dá o perímetro?
a questão ela te dá o perímetro, ela te diz que o perímetro ele tem valor de 50. Então você vai substituir o perímetro por 50, que dá igual a quanto? 4x mais 10. Perfeito. Isolo o 4x, né? Deixa o 4x sozinho, né? Então vai ficar 50 menos 10 igual a 4x. Perfeito. Vamos aqui para cima. E aí, 50 menos 10 dá quanto? Isso mesmo, 40. 40 igual a 4x. Passa o 4 dividindo, né? Que ele está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Qual o valor de x? 40 dividido por 10 é igual a quanto? 40 dividido por 4, aliás, é 10, né? Então, o seu x vai ser igual a 10, né? X igual a 10 centímetros. Beleza. Mas ele te pede o que na questão? Acabou a questão? A questão ainda não acabou, né? Porque ele está te pedindo o valor da área desse retângulo. Como que eu calculo, né, pessoal? De novo, ó, mais uma vez, né? Só para focar nisso, né? Dar um destaque. Falou do retângulo. Ele meteu o quê? Meteu o perímetro e te pede área, né? Então, suas questões de geometria, foque bem nisso. Perímetro, área e foque também nas figuras mais clássicas, né? Que eu falei, retângulo, quadrado e triângulo. Pode cobrar outras? Pode, tá lá no edital, né? Mas recentemente vem cobrando essas mais clássicas. Beleza. Então ele te pede a área. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo, o cálculo é base vezes a altura, né? A base é quanto? X mais 5. Quanto que é a altura? X, certo? Mas eu não acabei de descobrir x. Então, qual é o valor da minha base? Se o x é 10, minha base vai ser 10 mais 5, que é quanto? 15, né, pessoal? Então, minha base é exatamente 15. E quem é a altura? A altura é exatamente o valor de x. Eu não descobri que o x é 10? Beleza. Então, a altura é 10. E quanto é 15 vezes 10? Isso mesmo. 150 centímetros quadrados. E aí a gente finaliza essa questão aí, né, pessoal? Qual o item dessa questão? O item dessa questão é exatamente o item C. C de concursado, né? Vocês serão concursados aí, certo? Irão passar nesse concurso. Beleza, pessoal? Então, resumindo. Geometria, ele está focando sempre em perímetro e área, né? Pode pedir outras coisas, pode também, certo? Mas a gente está vendo aí o que mais é o que caiu mais recente, beleza? Então, finalizamos mais uma, vamos para a próxima questão. Fala, pessoal, vamos agora resolver a sexta questão da nossa lista. A questão diz o seguinte: a cada 15 minutos, Sandra precisa tomar 2 gotas de um remédio. Deve fazer isso durante 8 horas. Quantas vezes Sandra irá tomar as 2 gotas de remédio? Olha, pessoal, uma questãozinha de regra de 3. A gente tem que ter só um pouquinho de cautela ao resolver essa questão, certo? Porque ele pergunta o seguinte, ó, aliás, antes ele vai afirmar, né? Vamos interpretar as afirmações dele. A Sandra, a cada 15 minutos, ela vai e toma 2 gotas de remédio, não é, pessoal? A cada 15 minutos ela chega e toma 2 gotas de remédio. Mas, quando ela vai tomar as 2 gotas, você concorda comigo que ela está indo uma vez, né? Ela está indo uma vez tomar as 2 gotas, está, não está? Ela vai lá, toma 2 gotas. Então ela foi uma vez. Por que eu coloquei aqui essa outra coluna das vezes que ela vai tomar o remédio? Porque é exatamente isso que é a questão de pergunta. Olha aí o que é a questão de pergunta. Em 8 horas, ela vai quantas vezes tomar essas 2 gotas? É isso que a questão está querendo saber, né? Em 8 horas, ela vai quantas vezes tomar essas 2 gotas, né? Então, eu vou montar minha regra de 3 como? A cada 15 minutos, a Sandra vai uma vez tomar lá as 2 gotas, né? Cada 15 minutos, não diz que ela vai tomar 2 gotas? Então, ela foi uma vez tomar as 2 gotas. Em 8 horas, pessoal, em 8 horas, ela vai lá quantas vezes tomar essas 2 gotas, né? Então, montei minha regra de 3. Mas atenção, porque eu tenho o seguinte, unidade aqui está em minutos e unidade está em horas. Pessoal, nos vídeos passados também eu mostrei como a gente
faz a mudança de unidade de hora para minuto e de minuto para hora. Vamos relembrar aqui. Hora para minuto, né? E minuto para hora. De hora para minuto, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 60. E de minuto para hora, o que eu faço? De minuto para hora, eu divido por 60, né? A gente viu isso. Então, sabendo disso, a ideia é que você deixe todas as colunas na mesma unidade. Então, eu vou colocar 8 horas aqui? Não, eu tenho que colocar uma unidade que esteja em minutos. Ou vice-versa. Ao invés de 15 minutos, eu coloco uma unidade que esteja em horas. Então, eu acho mais fácil a gente apagar 8 horas e transformar 8 horas para quanto? Para minutos. Mas de hora para minuto, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60. Então, eu tenho que pegar o meu 8 e multiplicar por 60. Pessoal, vou deixar assim, sabe por quê? Porque às vezes fica mais fácil para eu conseguir cortar ou cancelar alguma coisa lá na frente. Então, deixa assim, pessoal, que fica mais tranquilo para a gente fazer as contas, certo? Se quiser multiplicar o 8 vezes o 60 e colocar aqui também, certo? Você pode colocar o valor direto, né? 8 vezes 60, aí vou colocar aqui a unidade, que agora está em minutos, não é, pessoal? Porque a gente transformou de hora para minuto, certo? Então, tente fazer a conta, as multiplicações, divisões, o que tiver, mais para o final, pessoal. Porque pode ser que no meio da questão você consiga cancelar e você tenha menos trabalho. Quer ver? Faz aqui a regra de 3, né? Agora, x vezes 15 dá quanto? 15x. 8 vezes 60. 8 vezes 60, vou deixar assim. Vezes 1, dá 8 vezes 60, né? 1 vezes qualquer número dá o próprio número. O 15 que está multiplicando passa como? Dividindo. Passou o 15 dividindo, fica como? Fica uma expressão dessa forma. Beleza. E aí você vai fazer o quê? Simplifica aqui, ó, 60 por 15. Quanto é 60 dividido por 15? 60 dividido por 15 dá exatamente 4, né? Tá vendo como fica mais fácil para eu simplificar isso daqui? Né? 60 por 15 dá 4. Então, qual é o seu valor de x? X é 8 vezes 4. Quanto que dá 8 vezes 4? Exatamente 32 vezes, né? É a quantidade de vezes que ela vai lá tomar 2 gotas. Se ele te perguntasse quantas gotas ela vai tomar, aí seria coisa diferente. Aí eu poderia fazer direto com gotas. Colocaria aqui 2 gotas, né? E aí acharia outro valor, né? Então, cuidado com o que ele te pede, certo, pessoal? E também cuidado com essa questão da transformação das unidades. Beleza? Então, qual o item dessa questão? O item dessa questão é o item A. Resposta correta é o item A. Beleza, pessoal? Regrinha de 3 também está lá no seu edital, pode cair no seu concurso. Então, mostrei como a gente faz isso aqui bem direitinho e também transformação de unidades, né? Onde ele aborda esses 2 conteúdos. Finalizamos mais uma, vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 7. O enunciado é o seguinte: 2 ângulos suplementares medem respectivamente 3x menos 40 e 2x mais 60. O menor desses ângulos mede. Pessoal, questãozinha de geometria, né? Só que agora ele já fala de outra coisa que a gente estava batendo sempre na mesma tecla, de área, de perímetro, né? Essas coisas. Agora eu coloquei uma questão também que aborda um pouquinho de ângulos, certo? Ângulos, o que são ângulos suplementares, certo? Vamos lá para a definição. Ângulos suplementares. Suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos onde a soma deles, certo? Se você for somar os ângulos, você vai obter um valor de 180 graus. Certo, pessoal? Então, ângulos suplementares. Suplementares. Não vá confundir com ângulos o quê? Complementares. Que eu também tenho os ângulos complementares. Complementares. Eu tenho ângulos suplementares, que é a soma dá 180, e tenho os ângulos complementares, que é a soma dá quanto? A soma dá 90 graus, beleza? Então, tenho essas 2 definições quando a gente fala de ângulo para essa questão, né? E ele diz que os ângulos são o quê? São suplementares. Quais são os valores dos ângulos? Os ângulos, um valor que ele dá é de 3x menos 40. Então, um ângulo é esse daqui, ó, 3x menos 40. Certo? Qual o outro ângulo? 2x mais
60. Pronto, eu tenho esses dois ângulos aí, ó. E aí ele te pergunta qual deles é o menor. Se esses ângulos são suplementares, pela definição a soma tem que dar quanto? 180. Logo, se eu somar esses ângulos, a soma tem que dar quanto? 180. Beleza, montei uma equaçãozinha, vou achar o meu valor de x. Vou achar, certo? Então, lembrando que esse aqui é um ângulo e esse aqui é outro ângulo. Beleza, vamos lá. Aí ele te pergunta qual deles é o menor. Beleza, qual o valor do menor ângulo? Então, para eu saber o valor do menor ângulo, eu vou descobrir o x e vou substituir aqui e aqui, ó. E aí vou ver quem é o menor dos dois. X, 3x mais 2x dá quanto? 5x. Menos 40 mais 60 dá quanto? Mais 20, né? Estou pegando menos 40 mais 60. E do outro lado tenho só o 180. Beleza. Então fica como? 5x igual a 180 menos 20. Então, 5x igual a quanto? 160. Beleza. Passando o 5 dividindo, qual é o valor de x? 160 dividido por 5. Se você for fazer essa divisão, né? 16 por 5, eu vou ter 3, vai sobrar 1, 10, eu vou encontrar 32, né? Então o valor de x dá 32. É a resposta que ele quer? Não, certo? Porque ele está te perguntando o que na questão? Ele te pergunta qual o valor do menor ângulo. Beleza, eu descobri x. Aí eu tenho aqui um ângulo e tenho outro ângulo. Então vou substituir x em cada um dos dois e vou ver qual deles é o menor. Vou substituir aqui, ó. 3 vezes o primeiro ângulo, né? O primeiro ângulo. O primeiro ângulo. Como que fica? 3 vezes 32 menos 40. Vezes 32 menos 40. Quanto que dá esse valor? Vamos aqui para o rascunho. 32 vezes 3 dá quanto? 6, dá 96, né? Então aqui vai dar quanto? 96 menos 40. Se você for fazer essa subtração, você vai encontrar o valor de 6, 9 menos 4, você vai encontrar o valor de 56 graus. Esse é o valor do seu primeiro ângulo, beleza, pessoal? E o segundo ângulo, porque eu não sei qual deles é o menor, não é? Vamos para o segundo ângulo. O segundo ângulo é 2x mais 60. Vamos lá. 2 vezes o x, que é 32, mais o valor de 60. Quanto que dá isso aqui? 2 vezes 32 dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Vai dar exatamente 64. Mais 60. Que dá igual a quanto? 124 graus. Então, qual deles é o menor? O menor é esse aqui. E qual o valor? O valor é de 56 graus. Agora, olha as alternativas, pessoal. Cuidado também com essas alternativas, porque no item C, ele diz que o valor é de 124 graus. E aí você, às vezes, fazendo aqui a questão, esquece que ele perguntou quem é o menor dos dois. Aí você achou 124 e está aqui bonitinho, ó, 124 no item C. Aí você pensa, então eu sei, achei o 124, tá lá, então só pode ser ele. Mas não, cuidado com o que ele pergunta, porque ele pergunta o quê? Ele pergunta o menor. E no item D, ele diz que é nenhuma das alternativas, que é a resposta certa. Por quê? Porque em nenhuma das alternativas eu tenho o valor de 56. Certo? Tem o 124, mas ele não quer o maior, ele quer o menor. Beleza, pessoal? Então, cuidado, né, nesse final da questão ao interpretar. Vamos para a próxima questão, finalizamos mais uma. Fala, pessoal, agora vamos resolver a questão de número 8. O enunciado dela diz o seguinte. Rayane observou que o telão do cinema que ela foi tem 3 metros de altura e 4 metros de comprimento. Sendo assim, pode-se dizer que a diagonal desse telão deve medir. Olha aí, pessoal, um telão de cinema, certo? Um telão de cinema, ele tem esse formato aqui retangular, né? Ó. Mais uma vez aí, ó, o retângulo nessas nossas questões de geometria. Então aqui, ó, o telão que tem um formato retangular. Aí ela diz que esse telão ele tem 3 metros de altura, 3 metros de altura e 4 metros de comprimento.
E aí ele quer saber exatamente quem? Ele quer saber a diagonal desse retângulo, que é exatamente esse valor aqui, ó, a diagonal. Beleza? Então, um retângulo, ele tem um ângulo reto bem aqui, certo, pessoal? Então, dentro desse retângulo, eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo, que é exatamente esse cara bem aqui, ó, que eu estou destacando. Beleza? Então, eu tenho esse triângulo aí, ó. Toda vida que eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto, eu digo que esse cara aqui é um triângulo o quê? É um triângulo retângulo, certo, pessoal? E em um triângulo retângulo, existe uma relação muito importante, que é a relação do titio Pitágoras, né? Que ela diz o seguinte: Pitágoras diz que o lado que está oposto ao ângulo reto, o ângulo reto é esse aqui, ó. Quem é que está oposto ao ângulo reto? Não é o D? O D, ele é chamado de hipotenusa. Então, Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual a quem? A soma dos outros lados elevado ao quadrado. Que esses outros lados, eles são chamados de catetos. Então, resumindo, Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é um dos três lados, mas ele vai ser qual? Vai ser o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos catetos. Os catetos são o que sobrou, né? São os valores que sobraram. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou somar cada cateto ao quadrado. Monto essa equação aqui, ó. Beleza? Então, D ao quadrado é igual a quanto? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado dá 16. D ao quadrado dá quanto? 9 mais 16 dá 25. Então, D é igual a raiz de 25. Beleza. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25, né, é mais ou menos 5. Mas só que como não tem uma medida negativa, eu vou considerar somente a parte positiva. Então, D vai dar igual a quanto? Metros, né? A unidade? 5 metros. Beleza. Descobri aí o valor da minha diagonal, a diagonal da tela de cinema. Agora, pessoal, vem um negócio muito importante. Essa era uma questão que você não poderia demorar nem... Aliás, que dava para você fazer ela em questão de menos de 10 segundos. Sabe por quê? Porque quando você vai se acostumar. Existem os triângulos retângulos conhecidos, certo? Ou seja, que quando eu sei que ele é retângulo, eu conheço os lados dele. E esse é um triângulo conhecidíssimo, pessoal, esse triângulo aí, certo? Que ele tem catetos 3, 4 e 5. Então, esse é o triângulo retângulo mais conhecido, que é aquele triângulo que tem os valores 3, 4, 5. Então, se você tem um triângulo agora, retângulo, você sabe que é retângulo, aquele que tem um ângulo reto. Beleza, tem um triângulo retângulo. Você sabe que um valor dele aqui, que a hipotenusa é 5 e um cateto é 3, por exemplo. Você sabe que não existe um triângulo retângulo com os lados 3, 4 e 5? Então, obviamente, esse lado aqui seria 4. Beleza? Da mesma forma, se você não soubesse esse, mas você sabe que a sua hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, é 5, e você sabe que existe um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, obviamente esse valor é igual a 3. Como é que eu acho outros triângulos retângulos conhecidos? A partir desse. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui. Ó. Eu vou multiplicar todos os lados por 2. Quem seria um outro triângulo conhecido? 6, 8 e 10. Certo? É um outro triângulo retângulo conhecido. Como foi que eu cheguei nesse triângulo? Multipliquei cada lado por 2. Então, se a questão te dissesse o seguinte: supondo que esse cinema tem altura 6 e a base 8. Qual o valor da diagonal? A diagonal, eu sei que é 10. Por quê? Não precisava nem fazer essa conta. Porque eu sei que a partir desse triângulo eu consigo montar outros triângulos, o quê? Retângulos que são conhecidos, beleza? Mas a conta é exatamente essa daqui. Certo, pessoal? Então, o triângulo 3, 4, 5, ele é conhecidíssimo. É o mais conhecido. Então, dava para você fazer rapidamente quando você vai tendo uma afinidade a mais. No decorrer do tempo, você vai fazendo mais questões.
E aí você lia a questão e marcava, certo? Essa aqui é aquele tipo de questão que, leu, marcou, beleza? Então, finalizamos mais uma, vamos para a próxima questão. E aí, pessoal, vamos resolver agora a 9ª questão, né? A penúltima questão da nossa lista. Ela diz o seguinte: Bruna decidiu economizar guardando a cada mês parte de sua mesada. No primeiro mês, guardou 400 e a partir de então, R$ 100 a cada mês. Se ela não usou o dinheiro, a quantia que acumulou em 20 meses corresponde a que porcentagem do que guardou no primeiro mês? Né, pessoal? Olha aí, questãozinha de porcentagem, onde a gente tem que analisar bem direitinho aí o que a questão pede, né? Vamos ver. É o seguinte, eu vou dividir a questão em duas partes, porque ela diz que no primeiro mês ela gastou uma quantidade e nos outros meses ela guardou, né? E nos outros 19 meses restantes, ela guardou uma outra quantia diferente, não é? Porque ele diz, no primeiro mês ela guardou quanto? No primeiro mês, ela guardou R$ 400, né? Guardou R$ 400. E nos meses restantes, ela guardou quanto? A questão diz que a cada mês, depois desse primeiro mês, ela ficou guardando R$ 100 por mês, não é verdade? E como foram 19 meses guardando R$ 100, quanto foi que ela acumulou nesses 19 meses? Ela acumulou 100 vezes 19, não foi, pessoal? Porque foi R$ 100 todo mês, sendo que foram 19 meses guardando R$ 100. Então, quanto foi que ela acumulou? 1.900. Beleza. No primeiro mês guardou 400, no segundo mês guardou, nos 19 meses restantes ela guardou 1.900. Quanto foi que ela acumulou aqui no total, pessoal? É só somar as duas parcelas, né? Se eu somar 400 com 1.900, eu vou obter qual valor? 2.300. Então, pessoal, essa aqui foi a quantia que a Bruna guardou, né? Que a Bruna conseguiu guardar nesses 20 meses. Veja que foram 20 meses. Primeiro mês e 19 meses. Se eu somar aí a quantidade de meses, dá 20 meses. Aí a questão te pergunta o seguinte, né? Se ela não usou o dinheiro, não usou, então ela conseguiu guardar sempre isso. A quantia que ela acumulou em 20 meses, que foi esse valor, corresponde a que porcentagem do que ela guardou no primeiro mês? Olha aí, pessoal. Esse valor corresponde a qual porcentagem do que ela guardou no primeiro mês? Ele quer saber quanto esse valor, em porcentagem, corresponde desse outro valor aqui, né? Que é o que ela guardou no primeiro mês. Então veja, né, pessoal? Tem que saber em cima de quem você vai calcular essa porcentagem. E aí, ó, vamos para cá. A gente sabe que 400, ele equivale a quanto? 100%, né? Então, 2.300 equivale a quanto? Não sei, é a porcentagem que eu quero calcular. Beleza? Beleza. Então você faz, ó. Faz aqui, ó. Multiplica, né? 400x igual a 2.300 vezes 100, né? Lembrando que eu deixo para multiplicar sempre no final, não é, pessoal? Como a gente vem fazendo. Então, qual é o valor de x? 2.300 vezes 100 dividido por 400. Beleza. E aí, como é que vai ficar aqui? Eu vou simplesmente, ó, cortar 0 com 0, cortar 0 com 0. E aí sobrou o que, pessoal? Sobrou 2.300 dividido por 4. Beleza. Então esse valor vai ser exatamente a minha porcentagem, né? 400 equivale a 100% e eu quero saber quanto esse valor vale aqui em porcentagem, né? Então qual é o valor de x? 2.300 dividido por 4. Beleza. Então vamos ver quanto que dá isso daqui. 23 por 4 dá 5, né? 5 vezes 4 dá 20. 23 menos 20 dá 3. Desce esse 0, fica 30. 30 por 4 dá quanto? 7, né? Por quê? Porque 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá 2. Desce o último 0, fica 20. 20 dividido por 4 dá 5, né? Porque 5 vezes 4 dá 20. Quando eu subtraio aqui, fica 0, né? Menos. Beleza. Então, qual é o valor de x?
O valor de x que eu encontrei aqui foi de 575%. E aí a gente o quê? A gente encontra a nossa resposta, né? Qual o gabarito dessa questão? O gabarito é a letra B, né? Letra B seria o gabarito dessa questão. Né, pessoal? Então, vejamos. A gente tem que, eu separei em partes, né, essa questão para saber exatamente calcular o valor correto que ela guardou em todo esse tempo. E aí depois, como ele pergunta qual a porcentagem que esse valor tem com relação ao que ela guardou no primeiro mês, né? O que ela guardou no primeiro mês foi 400. Faça aqui nossa regrinha de 3, ó. Continha rapidinho, né? Não exige muito, então questão rápida, né? Bem tranquila, certo, pessoal? Vamos agora resolver a nossa última questão. Agora, pessoal, vamos finalizar a nossa lista resolvendo a questão de número 10. A questão 10 diz o seguinte: um quadrado tem sua diagonal medindo 8 raiz de 2. A área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente. Olha aí, pessoal, mais uma vez, né? Eu falei quadrado, né? Retângulo, triângulo, né? Nessa lista a gente conseguiu abordar todos eles. Então, ele diz o seguinte: você vai ter o quê? Você tem um quadrado, certo? Um quadrado, pessoal, ele tem todos os lados iguais, não tem? Então eu sei que esse lado aqui vale L, L, L e L. Beleza. E ele tem uma diagonal aqui. Beleza. A diagonal, vou dizer que é D. Ele diz aí na questão o valor da diagonal. Já já a gente substitui. Beleza. Em um quadrado, como que eu calculo a diagonal do quadrado? A diagonal de um quadrado, ela é quanto? Ela vai ser o valor do lado vezes a raiz de 2. Beleza? Vai ser o lado vezes a raiz de 2. Só que na questão ele te dá o valor da diagonal, que é quanto? 8 raiz de 2. E aí você pega e substitui aqui o valor da diagonal, que é quanto? 8 raiz de 2. Lado vezes raiz de 2. E aí fica bem bonitinho aqui, pessoal, porque você consegue o quê? Ó? Cortar raiz de 2 com raiz de 2. Então, o L vai ficar igual a 8, né? Logo, o L dá igual a quanto? 8 centímetros. Certo, pessoal? Centímetros a unidade? Isso, exatamente, né? Aí eu descobri o lado do quadrado. E ele te pergunta o quê? Ele te pergunta qual é o valor da área e do perímetro, respectivamente, né? Então, cuidado. Área e depois o perímetro. Tem que ser a resposta. Qual é o valor da área, pessoal? Qual é a área do quadrado? Como é que eu calculo? L quadrado. E qual o valor do perímetro de um quadrado? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou ter L quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes o valor de L. Beleza? Agora é só substituir o valor de L nas duas formas e você acha a área e perímetro respectivamente, né? O L a gente não descobriu que é 8. Então, qual é o valor da área? A área vai ser 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá quanto? 64 centímetros quadrados. E o perímetro dá quanto? 4 vezes o L. O L é 8 que a gente descobriu. Então, qual é o perímetro? 4 vezes 8, que dá 32 centímetros. Beleza? Descobriu o valor da área, descobriu o valor do perímetro, né? E aí ele te pergunta quais são esses valores respectivamente. Então, no item C, eu tenho minha resposta, né? Que é 64 e 32. Então, é a resposta correta, né? O item C. Vamos lá. O gabarito dessa questão é o item C. Então, pessoal, finalizamos mais uma aula aí, né? Mais uma aula de questões voltadas aí para vocês que estão se preparando para o concurso da Polícia Municipal de Eusébio. E mandem suas sugestões, dúvidas, certo? Podem me perguntar. Quando eu estiver disponível, eu vou tentar ajudar todo mundo, certo, pessoal? Se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima aula.